Boa noite, caros frequentadores e internautas. Hoje, 6 de outubro, reabrimos as nossas portas do nosso espaço físico após um tempo de interrupção pelas razões que todos conhecem. A partir de hoje, estaremos em simultâneo com o nosso público em presença física e com todos vós que nos assistem, ora via Facebook, ora via YouTube. Bem-vindos! Hoje, para retomarmos, o tema da palestra será Conhece-te a ti mesmo. E para tal, baseei-me no livro dos Espíritos, mais propriamente na questão 919, e no livro Psicologia e Espiritualidade de Adenauer Novaes. Então, vamos a isso. A busca da felicidade na Terra sempre foi o alvo e motivo das atitudes humanas. O ser humano, na sua trajetória rumo à perfeição, em todos os níveis evolutivos, dedica suas ideias e motivações a essa incessante busca, muitas vezes deparando-se com o seu oposto pela ignorância que caracteriza o seu estágio de aprendizado. Conhecendo e vivenciando as leis que regem a vida, alcançaria com mais equilíbrio e menos sofrimento o seu desejo para cuja realização fomos criados. Nem sempre soube escolher, dentre os vários caminhos, qual o mais adequado ao seu desejo de felicidade. Andou por veredas diversas, caindo e se levantando, aprendendo e ensinando, sem, contudo, encontrar-se consigo mesmo e com a vida. Vislumbrar caminhos e estabelecer estratégias de viver torna-se fundamental para alcançar o sucesso desejado. Existem alguns caminhos que podem ser úteis ao encontro da paz consigo mesmo. São princípios aplicáveis nas várias circunstâncias da vida e que certamente levarão a um estado de plenitude interior. Foram extraídos dos princípios básicos do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Não são regras de conduta, visto que às vezes se tornam artificiais, mas tão somente estados de consciência nas atitudes da vida cotidiana. São aplicáveis no todo ou em parte, sendo imprescindível perseverar e aceitar as suas consequências imediatas e a longo prazo. Ninguém cresce sem sacrifício nem modificações profundas. Cada etapa exigirá que se abandone estratégias antiquadas e princípios rígidos ultrapassados. O espírito é o ator e simultaneamente o diretor do filme da sua própria vida, cuja autoria é divina. Os princípios básicos do espiritismo, dos quais extraímos os caminhos para a felicidade pessoal, são os seguintes. Muitos deles do vosso conhecimento. Primeiro, a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas. Segundo, existência, individualidade e imortalidade do espírito. Terceiro, evolução do princípio espiritual mais tarde. Espírito através das reencarnações. Quarto, existência de leis gerais que regem a vida. Quinto, comunicabilidade dos espíritos pela mediunidade. Sexto, a existência de uma moral espírita como a de Cristo em fazer o bem que se possa, amando a si mesmo e ao próximo. Sétimo, tornar-se útil com os meios dispostos por Deus. Oitavo, viver em sociedade e no contato com os semelhantes. Caros amigos, o conhecer a si mesmo é um processo que sempre foi entendido como de busca da percepção da própria natureza do ser humano e do que se é em essência. Aqui abordaremos como o processo de conhecimento do campo da consciência no que diz respeito ao ego como centro que medeia
a relação do ser com o mundo. Portanto, aqui, o autoconhecimento é o da consciência do ego, isto é, do que ele é, de como costuma agir, de que referenciais se utiliza, que preferências tem, que lugar costuma ocupar e de quais aspirações se alimentam. Aplica-se aqui uma interpretação pessoal do conhece-te a ti mesmo do oráculo de Delfos, na antiga Grécia, entendendo-o como o saber sobre os processos vividos pelo ego na atual existência, já que em cada uma delas um novo ego se forma. O ego é, meus amigos, uma estrutura psíquica formada a cada nova realidade existencial que se ocupa de atender às orientações do espírito, buscando a execução do que é necessário à relação daquele com o mundo. Para que haja essa relação, ele estará sempre a tentar estabelecer um estado de normalidade, de equilíbrio, mesmo que instável. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, ele, ego, manterá a normalidade externa, portanto, aparente. É a sua característica. Parecerá ao indivíduo que tudo está bem, porém, nem sempre percebe que está bem para o ego na sua relação com o mundo, sem considerar as circunstâncias inconscientes que interferem no estado geral do espírito. Às vezes, preocupa-se em afastar qualquer crise, porquanto nem sempre se ocupa da solução de conflitos que não atinjam a sua existência. O ego permanece atento enquanto estamos despertos. Quando dormimos, cedemos lugar ao chamado ego onírico, que nem sempre age da mesma forma que o ego em estado de vigilância. Caros amigos, o autoconhecimento representa a identidade pessoal frente ao mundo, incluindo a origem familiar, situação de contexto social, perspectivas futuras de realização nos vários campos das relações humanas, além do reconhecimento externo da própria existência. A sua atuação é sempre no sentido de se colocar na captação dos eventos externos, associá-los aos conteúdos da consciência e do inconsciente que estejam mais acessíveis por semelhança emocional. Para se formar, o ego se utiliza de certos mecanismos de identificação, isto é, necessita de uma imagem na qual se espelhe para estabelecer aquela identidade. Muitas vezes essa identificação, que varia ao longo da vida do indivíduo, se dá primeiramente com os pais e depois com personagens que se assemelhem às características do espírito adquiridas nas várias existências, nas várias encarnações. Essa identificação é o referencial sob o qual o ego orbita enquanto o espírito não se descobre verdadeiramente. Amigos, a partir do momento em que se dá a percepção do ego pelas diretrizes do espírito, ele se identificará com o referencial próprio. A autonomia do ego parece originar-se desde a sua formação, orientado pelo self, que falava Joana de Ângeles, e fortalecido pelas influências parentais e culturais. Por ser o centro da consciência, o ego procura ocupar lugar de destaque na sua atuação frente ao mundo. São as nossas máscaras. Seu desejo de poder e de atenção é notório, muitas vezes desviando as motivações que vêm do espírito, enchendo-se ou deprimindo-se, neste último caso, quando as coisas não ocorrem de acordo com os seus planos.
As suas aspirações situam-se na esfera da manutenção do estatuto social, isto é, em assegurar a sua posição frente ao mundo. Este autoconhecimento pode ser alcançado nas experiências comuns vividas a partir da educação familiar, nos processos de autoajuda, nas terapias breves, após pequenas crises existenciais, podemos assim dizer, além de poder ser obtido na participação em grupos de ajuda mútua. Ele permite que ressignifiquemos os processos vividos na fase adolescente e fase jovem adulta, relembrando ocorrências vividas e percebidas de formas equivocadas nesses períodos. As crises decorrentes das dificuldades em resolver questões ligadas às dimensões da vida humana, principalmente quando não se consegue lidar bem com o externo, com as crises sociais, desencadeiam muitas vezes mudanças de atitudes que se assemelham à conquista do autoconhecimento. Essas pequenas alterações melhoram a vida e permitem uma boa disposição para enfrentar os conflitos, porém, não se trata ainda de afirmar que já se alcançou o tal desejado autoconhecimento. Essas pequenas alterações vão, aos poucos, fortalecendo o ego para que enfrente definitivamente a si mesmo. No campo das emoções deverão ocorrer também modificações quando se pretender autoconhecer-se, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento em si mesmo de quando elas ocorrem e quais as suas naturezas. Por exemplo, pessoas que sentem reconhecer diante uma emoção feita quando ela ocorre à sua frente a outra pessoa e não reconhece como que o seu sentimento naquele momento, isto é, porém, saber, reagem realçando qualidades de terceiros quando não ampliam as próprias ou diminuem as da pessoa elogiada. Isso acontece muitas vezes. As pessoas que conhecem as suas emoções conduzem melhor as suas vidas, pois passam a não permitir que as suas atitudes sejam dirigidas por circunstâncias advindas de processos, dos seus processos internos inconscientes. O sentido da palavra conhecer se estende a reconhecer quando ocorre. Não é reprimir, mas entrar em contato, saber a origem e consequência para poder utilizar de forma adequada. É fundamental, amigos, aprender a reconhecer emoções quando elas ocorrem, tomando consciência das reações que daí decorrem. As emoções são poderosas quando direcionadoras e organizadoras do pensamento. Situam-se nas camadas profundas do psiquismo inconsciente e ativam determinantes sentimentos na consciência. Elas produzem energia à espera de um movimento adequado. É fundamental desenvolver uma forma própria de expressar as emoções, permitindo uma liberação adequada à situação externa, sem fugas ou exageros. É preciso também reconhecer na emoção uma oportunidade de intimidade, ou aprendizado e transmissão de experiência, pois, quando ela ocorre, saímos do mundo racional das ideias para o mundo vivencial dos sentimentos. Intimidade, amigos, intimidade requer confiança, empatia e segurança pessoal e é a base das relações maduras. As relações humanas maduras e profundas são as que nos auxiliam à percepção efetiva de nós mesmos, de nós próprios. A intimidade a que nos referimos não quer dizer contacto sexual, mas contacto afetivo, isto é, de alma para alma, que proporciona troca de experiências.
olhar nos olhos das pessoas quando com elas nos comunicamos, tocar delicadamente o outro, sorrir discretamente, referir-se a uma emoção quando se fala. São atitudes que favorecem a percepção dos nossos próprios sentimentos. Saber, compreender e lidar com pensamentos perturbadores, sendo capaz de regular os próprios estados emocionais, é a proposta deste autoconhecimento. Nem sempre os pensamentos conseguem plasmar psiquicamente as nossas ideias, pois elas são oriundas das camadas profundas da psique. As ideias podem ser transformadas em pensamentos que são, digamos, conscientializados ou em atitudes automáticas não racionalizadas. É preciso, portanto, fazer silêncio interior para melhor distinguir as suas emoções, ideias e consequentes pensamentos e atitudes. Fazer silêncio é, por algum tempo, buscar, por exemplo, meditar sem nos demorarmos num foco único, é procurar não falar, é não assistir, por exemplo, televisão, nem ir ao cinema, é não ler absolutamente nada, nem mesmo um livro, é entrar em contato com a natureza, é sorrir e ouvir os sons da vida, não ouvir música, nem mesmo uma boa música, andar, admirar e reverenciar a vida. Fazer isso, meus amigos, pelo menos por 2 horas ao dia, durante uma semana, no mínimo, com um exercício prático. Isso que acabei de vos dizer poderá fazer-nos entrar em contato com a essência espiritual e despertar a nossa capacidade criativa interior. Depois disso, retornar à sua rotina normal de falar, ler e se desenvolver com a própria vida, conservando, se possível, alguns hábitos daquela semana de frente em que tivemos aquela experiência. Em momentos de tensão é necessário o reconhecimento dos próprios sentimentos para que se não tomem decisões precipitadas. Também uma grande ajuda. No processo deste autoconhecimento não é recomendável, não é aconselhável que se tomem decisões durante fortes contingências emocionais. Nesses instantes, é comum assumirem à consciência os complexos que estão enraizados na atual existência, bem como outros que se originaram em vivências anteriores. Os nossos objetivos de vida, que não devem se confundir com a resolução dos problemas que atravessamos, mesmo aqueles causados por expiações originadas por atitudes de existências anteriores, necessitam de ser definidos durante o processo de autoconhecimento. Esses objetivos extrapolam o cumprimento das obrigações inerentes à coletividade, isto é, estudar, buscar uma profissão, trabalhar, constituir família, manter o património, porventura que tenha sido adquirido, exercer os direitos e deveres civis, dentre outros. São os objetivos que favorecem o crescimento espiritual. Isto é, ser feliz, ser um bom cidadão, ser paciente, ser calmo, ser bondoso, ser solidário, ser consciente de si mesmo, viver consciente da vida após a morte, dentre outros. Tais objetivos devem estar bem claros na consciência, de tal forma que seja possível estabelecer estratégias execuíveis para alcançá-los, inclusive, se possível, com respectivos prazos, determinados prazos. É durante o processo de autoconhecimento que devemos trabalhar as nossas culpas, os nossos medos, as nossas frustrações, bem como repassar os processos
mal resolvidos da infância e adolescência, além de identificar os principais mecanismos de defesa que nos acostumamos a utilizar e que encobrem a nossa verdadeira personalidade. Em relação às culpas, é fundamental nos libertarmos da culpa, assumindo o compromisso de, além de não mais cometer o ato que gerou aquela culpa, assumir verdadeiramente toda e qualquer responsabilidade que possa advir do que quer que se tenha feito. Sentir-se culpado e não fazer nada que possa impedir, a repetição da atitude é estar à mercê da possibilidade da instalação de obsessões. Fazer alguma coisa é aprender como resolver o problema anterior que provocou a culpa de outra maneira que não agrida a si mesmo nem a outrem. Geralmente, as culpas decorrem da sanção interna, oriunda dos valores morais da pessoa, da educação rígida e repressora que se teve, do medo de consequências danosas ao ego, advindas por força da lei do karma, bem como de circunstâncias aversivas de outras vidas que ainda se encontram não resolvidas. É preciso entendermos que não se paga karma passado. Na verdade, aprende-se o que não se sabia. Não se paga nada. Aprende-se. Nós não reencarnamos para pagar ou ressarcir, mas para nos educarmos quanto ao nosso processo evolutivo. Pagar débitos é uma interpretação enviesada do processo evolutivo de acordo com a noção antiga de pecado e com a noção de bem e de mal. Enquanto se aprende, se corrigem distorções vividas no passado. A correção do passado não é o objetivo da reencarnação, mas sim a educação do espírito quanto às leis de Deus. Pode-se ter um karma positivo ou um karma negativo, isto é, pode-se retornar um novo corpo com qualidades já aprendidas que significam créditos ou com déficit de capacidades por equívocos cometidos. O que se conhece como karma do oriental significa isto, a ação, digamos, e reação simultâneas, já que não existem isoladas, aqui no sentido de lei de causa e efeito. O chamado karma positivo é aquele a cuja ação corresponderá a uma reação passiva, isto é, algo vem de retorno e benefícios. O chamado karma negativo é aquele cuja ação exigirá uma reação ativa, isto é, o seu agente deverá atuar para merecer. É importante, no processo de autoconhecimento, não assumir culpa ou responsabilidade por atos que não nos lembramos ter cometido. Só que um parênteses, meus amigos, o karma, existe muito esta noção, mas o que a doutrina espírita fala de lei de causa e efeito. Não somos livres no semear, mas na colheita somos obrigados a colher aquilo que semearmos. Mas Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados, de erros, e todos os pecados são passíveis de ser corrigidos. Logo, amemos, pratiquemos o bem, apesar das ingratidões da vida dos outros, porque já estaremos a sonhar para o futuro, mas nós podemos atenuar as nossas sementeiras desviadas, fazendo atos solidários. Isso irá atenuar, digamos, as nossas colheitas. Às vezes, fechando este parênteses agora, às vezes, por querermos ficar em paz com alguém ou com espíritos que nos atormentam, pedimos perdão por equívocos do passado que não nos lembramos de ter cometido. Isto pode soar até esquisito ou falso, pois o perdão não modifica nada no psiquismo,
pois não há base que necessite ser alterada. O melhor seria esclarecer à pessoa encarnada no corpo físico ou desencarnada, desprovida do corpo físico no plano espiritual, que não nos lembramos, portanto, não há por que pedir perdão e que hoje, se estivéssemos diante das mesmas circunstâncias por ela apresentada, não tomaríamos semelhante atitude que foi dita que tomamos anteriormente. Deve-se pedir perdão quando se reconhece a responsabilidade pelo ato cometido, prometendo, inclusive, não mais praticá-lo, não mais fazê-lo. Perceber um sentimento de culpa em si próprio pode favorecer o reconhecimento da sombra. A culpa evoca uma questão moral por resultar de uma atitude incompatível à conduta e os valores conscientes. Ao sentir-se culpado, é preciso observar qual o aspecto da sombra que foi revelado. Se foi inveja, maldade, ações repulsivas, e refazer esta autoimagem integrando tais conteúdos. Ninguém é obrigado a ter sido sempre bom e correto. Deve-se considerar as circunstâncias, a época e a cultura, o contexto social. Aceitar a execução dos erros como características naturais do humano e propor-se ao aprimoramento interior são os caminhos para nos libertarmos deste sentimento nefasto, que é a culpa. Agora, em relação aos medos inconscientes, é importante tomar consciência dos medos que nós temos, além de buscar entender as suas origens. Falamos da culpa, agora vamos falar do medo. Libertar-se dos medos, evitando que eles impeçam o nosso crescimento espiritual, dificultando a vida plena e atrapalhando a nossa felicidade, é parte também do autoconhecimento. Fundamental é entender que esses medos muitas vezes não têm explicações conscientes e nem sempre se justificam nos episódios perinatais ou da infância. São causas comuns dos medos. Por exemplo, lembranças de situações traumáticas da atual e de existências anteriores. Inseguranças, incertezas quanto ao próprio futuro, fácil dificuldades em percebê-lo, existência de doenças, graves ou não, e principalmente o medo da morte iminente. Este último, além de se constituir no principal medo, é fator catalisador e gerador de outros medos. Os medos ameaçam o ego. É ele, na verdade, quem teme. É o ego que tem medo. O autoconhecimento implicará em várias lesões ao ego, que pode ser tomado pelo medo do novo e do desconhecido. Às vezes, o medo pode funcionar também como mecanismo de proteção contra um sintoma pior. O medo de enfrentar determinado problema pode estar a ocupar o lugar de um desafio maior que o ego está a tentar evitar. Quanto mais fugimos do objeto que desperta o nosso medo, mais ameaçador ele se torna. Na penumbra, qualquer filhote pode parecer uma fera pela sombra que projeta. Ao lançarmos luz sobre o que nos amedronta, poderemos nos relacionar de modo real com as situações e dispensar o medo. Para reduzir a influência desses medos, deve-se, primeiro, desenvolver um forte senso de confiança em Deus, consciente de que nada, absolutamente nada, nos ocorrerá que não seja em nosso benefício, mesmo o que nos pareça por demais doloroso. Segundo, deve-se acreditar na própria capacidade de enfrentar as circunstâncias da vida com criatividade e bom senso. Terceiro, a melhor maneira de dissolver o medo
é enfrentá-lo de forma gradativa. Quarto, nada poderá acontecer ao ser humano que não possa ser resolvido por ele mesmo. Práticas de meditação, por exemplo, auxiliam a entender e a dissolver estes nossos medos. Em relação às frustrações, outro aspecto, outro assunto. As frustrações decorrem da criação de expectativas que não vêm, que não se confirmam, por configurarmos um futuro com poucas condições de realização. Muita imaginação nossa. Criamos uma realidade além da nossa capacidade de concretizá-la. E muitas vezes envolvemos a participação de pessoas no processo futuro sem que elas se deem conta da importância que têm para o que queremos realizar. Frustração. Às vezes, atribuímos aos outros responsabilidades e papéis que não são capazes de atender, mas que esperamos que o façam e nos indispomos com eles por não alcançarem o que esperávamos deles. As frustrações também decorrem da retirada das projeções. O que é que isso quer dizer? Sempre que projetamos, corremos o risco de nos frustrarmos. Nos processos de projeção, inconscientemente, acreditamos que objetos, pessoas ou situações são como nós queremos que sejam, atribuindo-lhes características nossas. É outro que tem que mudar. É outro que tem que ser assimilaçado para ser feliz. Quando descobrimos que não são como pensávamos, entramos na desilusão. Outras vezes, nos agastamos por não alcançarmos determinados desejos, mesmo que tenhamos trabalhado para obtê-los, pois não contávamos com tal karma negativo, o qual impede a obtenção dos resultados esperados, por mais que sejam justos e execuíveis. Normalmente, sofremos as influências das expectativas pessoais, parentais, sociais ou relativas, bem como das expectativas de outras vidas. As expectativas pessoais decorrem da percepção das nossas capacidades superiores às que efetivamente possuímos, isto é, somos menos do que pensamos, proporcionando esse facto a frustração característica. As expectativas parentais são aquelas que os nossos parentes, via de regra, os nossos pais, têm de nós e que nós nos dispomos a atender. Caso essas expectativas estejam além das nossas capacidades, poderá ocorrer a frustração em não conseguir atendê-las. Isso acontece, muita vez. As expectativas sociais relativas são aquelas que adquirimos com os grupos sociais dos quais fazemos parte e que nos impõem a aceitação para que sejamos inseridos nesses mesmos grupos. Por último, existem as expectativas de outras vidas que muitas vezes nos pressionam a atitudes que geram frustrações. A morte nas várias existências, impede a continuidade de projetos que acalentávamos durante a existência e que são adiados por força do retorno à vida, como espíritos desencarnados. Essas interrupções, que são necessárias para a nossa evolução, podem provocar o acúmulo de frustrações que irrompem durante as existências futuras. Para exemplificar, uma pessoa que numa existência ansiava pela construção de uma casa e durante a luta para conseguir o seu intento tem a vida física ceifada por motivos que eram necessários, naturais ou acidentais, chegará ao mundo espiritual com as suas expectativas frustradas
tendo que refazer as suas perspectivas. Essa interrupção permitirá que fique latente o desejo não realizado. É preciso aprender a separar as expectativas pessoais daquelas que nos impregnaram por força da educação, da convivência e da cultura. E além dessa separação, é preciso também ter uma ideia de si mesmo, dos limites, possibilidades e do que podemos adquirir como habilidades pessoais. Em muitos casos, é positivo acreditar que se é mais do que realmente é, porém sem a exigência de cumprir fielmente o que seria possível fazer se fôssemos efetivamente o que pensamos ser. Isto quer dizer que devemos ter uma boa ideia de nós mesmos, porém conscientes do que efetivamente somos. Caros amigos, o nosso estágio evolutivo ainda nos incentiva ao comportamento coletivo como forma de fortalecimento de uma identidade pessoal, o que provoca uma maior identificação com esse mesmo coletivo, fazendo-nos assimilar as ideias de massa. No processo de autoconhecimento pode ocorrer a inflação do ego face à sua imaturidade e desejo natural de poder. Essa inflação quer dizer vaidade excessiva por adotar como referência os valores do ego e não os valores do self, quem eu sou de facto. O ego envaidecido é aquele que se separa dos objetivos do próprio eu, apoderando-se das qualidades deste como se fossem suas próprias, desconhecendo o poder superior da individualidade ao qual deve subordinar-se. A pessoa com o ego inflacionado distancia-se dos que poderiam retirá-la desse pedestal e revelar a sua real natureza. Provoca, assim, o isolamento dos outros. Merece destaque no processo de autoconhecimento o perigo das imitações que provocam a perda da identidade pessoal. Quando imitamos alguém, estamos a assumir um comportamento que não nos pertence, vivendo a vida do outro. Deve-se buscar realizar a própria vida, seguir o próprio destino, entendendo como os outros que se tornam referenciais, que os outros consigam fazer a sua própria vida, porém adaptando à nossa personalidade. Por exemplo, imitar Cristo não é fazer o que ele fazia, mas antes de tudo questionar o porquê ele fazia naquela época, daquela forma, e descobrir uma lei de Deus que o movia. O que é que o movia? Após a descoberta da lei ou das leis existentes por detrás da atitude dele, de Jesus, aplicá-la na nossa própria vida. Em relação ao passado, vamos falar do passado. Naquele processo de nos conhecermos, devemos buscar refletir sobre o passado da atual existência, já que o acesso a outras existências é difícil e nem sempre é aconselhável. Muitos processos da infância ficam mal resolvidos, incomodando-nos inconscientemente. O relacionamento com a mãe, com o pai, com irmãos e demais parentes próximos deve ser repassado a fim de verificarmos os pontos de tensão, bem como sentimentos em relação àquelas pessoas que, ao lado de termos um relacionamento consanguíneo, são espíritos como nós e têm sentimentos para connosco, independentes de que a sociedade e a cultura nos impõem. Os sentimentos materno, paterno e filial são adquiridos por força dos papéis sociais, isto é, a posição na família determina naturalmente o tipo de sentimentos que devemos ter. Porém,
Porém, não impede que o que sentimos, oriundo das relações com essas mesmas pessoas em outras existências, venha à tona. Isto não evita. Sentimentos contraditórios são típicos de situações vividas em outras existências. Para o autoconhecimento, é fundamental rever essas emoções, trabalhando-as e adequando-as a uma nova forma de perceber o mundo, ou seja, de acordo com o propósito da auto-iluminação, sobretudo aprendendo a perdoar e amar os entes familiares. A família é a primeira grande escola. Rever o passado em momentos de recolhimento e meditação é fundamental para entender o presente e acertar quanto ao futuro. Deixe para rever o passado quando estiver em paz consigo mesmo. Isso não significa enterrar ou negligenciar processos antigos, mas trabalhá-los quando se encontrar centrado, focado. Quando nós nos propomos a essa revisão e queremos nos transformar, conseguimos coerência nas nossas atitudes e estabelecemos com familiares e antigos amigos relações mais verdadeiras. Ser verdadeiro não é simplesmente falar a verdade com as pessoas, pois além de não sabermos o que é verdade, poderemos estar a ser rudes com elas. Ser verdadeiro é ser coerente e amoroso com elas, mesmo que isso sacrifique a nossa percepção do que seja a verdade. Ser verdadeiro é ser autêntico, coerente. Muitas pessoas buscam a regressão de memória, vidas passadas, para descobrir em outras existências quem foram, como forma de se conhecerem, imaginando que este processo lhes trará mais segurança e tranquilidade na atual existência. A regressão de memória, repito, a regressão de memória é um recurso que deve ser utilizado quando se trata de pesquisa científica ou de técnica auxiliar em psicoterapia para desbloqueio de fobias. A curiosidade sobre vidas passadas pode não ser útil se não soubermos trabalhar o seu conteúdo. É um perigo. No processo de autoconhecimento, não é necessário mergulhar em vidas passadas, a não ser para, como se diz, para remover traumas que nos incomodam, a nossa atual existência. Nos bloqueia. É durante o autoconhecimento que devemos aprender a dar e receber, o feedback, isto é, a saber ouvir críticas e considerações a respeito da nossa personalidade, como também a saber dar retorno ao comportamento dos outros sem lhes ferir ou machucar. É um aprendizado. A boa convivência não é simplesmente ser educado e polido, mas ser consciente dos processos vividos pelos outros e poder ajudá-los. No autoconhecimento é importante ficarmos atentos às estratégias inconscientes e às vezes conscientes que utilizamos para nos relacionarmos com as pessoas e situações. Elas fazem parte da necessidade de mantermos o equilíbrio entre aquilo que queremos e o que podemos em relação ao enfrentar da realidade. São conhecidas com o nome de mecanismos de defesa, porém, nem sempre são atitudes defensivas, mas proativas e, às vezes, necessárias. As estratégias de convivência mais comuns são: primeiro, projetar sobre as outras pessoas aspectos não percebidos da nossa própria personalidade. Segundo, ao contrário do item anterior, introjetar ou assimilar qualidades ou defeitos provenientes de outras pessoas. Terceiro,
regredir a uma conduta já superada. Quarto, deslocar de uma para outras pessoas as características ou formas de reação. 5. Reprimir a conduta associada a determinado fato, pessoa ou objeto. 6. Converter para o corpo sintomas associados a emoções não resolvidas. 7. Isolar-se das pessoas para fugir a um facto adverso. 8. Inibir-se diante de uma dificuldade por se achar impotente. 9. Evitar um conflito ou uma frustração racionalizando excessivamente para encontrar razões ou argumentos que os justifiquem. 10. Adotar um comportamento oposto em reação a um conflito adverso por não se saber lidar com ele. 11. Assumir uma persona, uma personalidade diferente da habitual para a satisfação temporária do ego, bem como assumir uma conduta socialmente aceite como compensação a um comportamento adverso. Às vezes, amigos, pelo uso inconsciente, essas estratégias se tornam componentes da nossa personalidade. Tomar consciência delas e saber utilizá-las constitui-se uma importante aquisição no processo do nosso autoconhecimento. Esse autoconhecimento é o conhecimento de nós próprios, isto é, de como se pensa, se sente as emoções e se reage frente ao mundo. Não é ainda o conhecimento integral da individualidade interna, que é o espírito. Não é ainda isso, essa realidade interna. Eu gostaria só de vos ler, e depois em vossas casas, pesquisando mais a fundo o Livro dos Espíritos, mas neste livro, na questão 919, Allan Kardec, codificador da doutrina, pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos Superiores responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta era a frase que se encontrava quando eu falava no início no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. No entanto, Allan Kardec pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aqui temos uma excelente resposta extensa de Santo Agostinho, que dizia que todas as noites, ao deitar-se e antes de adormecer, fazia um balanço do seu dia, de tudo aquilo que tinha feito de bom e de menos bom, e que colocava questões a si próprio. Como é que deveria ter feito? Como é que deveria melhorar? O que é que deve evitar no dia seguinte? E isso numa base diária. Nós podemos seguir perfeitamente este conselho. À noite, é começar por hoje mesmo, fazer um balanço antes de adormecermos. Não deitados, mas sentados na cama. Uma autoanálise. Isso fará toda a diferença. Podem crer. Tenhamos, amigos, então, a coragem de iniciar esta viagem em direção ao nosso íntimo e, ao fazê-lo, tenham certeza, descobriremos todo um universo de novas potencialidades e chegaremos à conclusão de que somos aquilo que Jesus disse, de que somos deuses. Muito obrigado pela vossa atenção.